Oi, gente, tudo bem? Então vocês lembram da famosa Jéssica? Ai, gente, eu vou deixar o link do vídeo do canal dela aqui embaixo. Ela tem dicas muito interessantes aqui do Japão, vocês vão gostar. Sim. Né? E hoje nós estamos... vai ter. Olha, hoje nós estamos top model. Como eu sou mais alta, olha, elas estão altíssimas agora, olha. Olha, Você como eu viu? tô baixinha. Só que não, levanta aí, mana. Não, mas tá, vamos lá. Aí, ó. Tamo Não é junto. tanto, ó. Não, Nossa, olha. É só um palmo. só meio metro. Não, é que se vocês não sabem, a Vanessa é a girafa da cidade. Não. É, pois é. Eu cheguei na panela primeiro. Raspei assim, deixei o resto. Então, gente, a gente fez hoje a receita da famosa coxinha da minha sogra. Calma aí que eu estou procurando Nossa, uma. e sobrou o resto. E a gente dividiu o resto da Jéssica. Ai, credo, mana, não fala assim só o resto, parece que sobrou nada. Não, é que tá tão bom. a Gente, comeu olha, tudo. tá muito gostosa. Deixa eu abrir pra vocês darem uma olhada por dentro. Olha, gente, ela é crocante por fora. Olha que delícia. E hoje a gente fez uma descoberta. Pode fritar sem empanar. Sem empanar. É, não fica tão crocante quanto. É, mas olha o jeito que ela E, fica. claro, muito claro, Fininha. obviamente, que eu não ia deixar de fazer a minha de farinha de arroz. Ela pode comer. Olha, agora. gente, que bonitinha. Eu posso comer. É bonitinha, ela não é. Não, bonitinha pra quem tá sem comer farinha de trigo, ela é linda. E, ó, gente, sério, não parece que é de farinha de arroz, né? Não, ficou muito Não, bom. ficou Não nem molinha. é assim. Bem, eu não provei a de trigo, mas eu acho assim, tem diferença? Sim, ela ficou bem molinha. Não, ela ficou mais mole, porque é É. farinha de arroz. Mas assim, se eu der um pedaço dessa e da outra, dá pra sentir diferença? Ah, não dá. O gosto, né? Não. Não, sabor não. Não sabor Ai, tá- gente, ó. Aí ela matou a vontade dela. Come aí, amiga, tá uma delícia. Nossa, eu já comi umas 20. Então, a gente 20? já comeu quase tudo. A gente já comeu quase tudo. Nossa, ela comeu umas 20, gente. Tá Ó, vou mostrar pra explicado. vocês, só sobre isso, tá, gente? Só pra fazer o vídeo. Só pra falar um negócio pra vocês, né? Isso aqui tava assim. Não agora porque a Jéssica chegou, né? A Jéssica tava menos, mas quando a gente começou a fritar, tava assim, né? Uhum. Só aqui, não, eu acho que essa daqui vai pra quinta. É, já é a quinta travessa cheia, né? Que a gente enche por aí. Então vocês fazem, gente. Nossa, rendeu, né? 1 quilo de batata. Deu bastante. Então é isso, gente. É, Né? passa um pouco pra cá, eu tô me sentindo sei lá o que no meio. Vai ficar escadinha, sério? Ó, aí fica escadinha. Então passa você pra cá. Aí, Pronto. rosa Jéssica. Gente, então deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, que a minha sogra deu a dica. Peito do frango, ele é inteiro assim, né? Então aí você vem e tira tipo um filé dele, só que não vai até o final. Só abre ele no meio assim, tá vendo? Só corta ele no meio, desse jeito. E põe, segundo ela disse, na hora de desfiar vai ser bem mais fácil, né? Pra cozinhar e pra desfiar depois vai ser bem mais fácil. E a pele do frango também vai ser usada, tá, gente? Olha. Vocês limpam ela tudo, né? Tira aquelas coisas, aquela gosma que fica, tira. E aí vai ser usado também para dar um gostinho a mais. Aí aqui o frango ele vai ficar de molho aqui nessa água com vinagre ou limão, um tempinho para tirar aquele cheiro do frango, sabe? Minha mãe falava pitiu. Aquele um cheirinho azedo que tem, né? Então deixa de molho aqui no vinagre mais ou menos uns 20 minutos por aí. E depois que sair do tempo de molho, torna a lavar o frango de novo, tá? Então é isso. Gente, primeiro agora a gente vai colocar a pele do peito de frango, sem óleo, sem nada, pra dar uma fritada nela, tá? Vamos fritar ela. Então, gente, para a receita dessa coxinha, para 1 quilo de batata, a gente vai usar 1,2 kg de frango, peito de frango, tá? Então, no caso, foram 4 pedaços de peito, né? Como vocês podem ver, 4 peles aí, né? Hoje a secretária tá... Então, gente, depois que a pele ficar desse jeitinho aqui, a gente vai acrescentar agora 3 cebolas médias, picadas com meia cabeça de alho, tudo picado, bem picadinho. Gente, a gente vai deixar só dar uma refogadinha de leve aqui na cebola, com alho. Agora a gente vai acrescentar o peito aqui na panela. Olha,
Aquele jeito que eu mostrei pra vocês, como que corta o peito, super diferente. Eu tinha cortado tudo em quadradinho. Mas segundo a minha sogra disse, em quadradinho vai dar trabalho pra desfiar depois. E assim pega o tempero melhor. Então, aí agora a gente vai colocar sal. Aí. Já foi 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa. Gente, são 3 colheres de sopa de sal, porque esse refogado, a água que vai soltar, vocês vão ver lá na frente. Então, esse tanto de sal vai servir tanto pro recheio quanto que vai pra massa da coxinha, entendeu? Então, gente, agora vamos colocar a pimenta do reino e um pouquinho da pimenta branca também. Agora vamos pôr a água. Ó, gente, esse tanto de água, mais ou menos 500 ml de água, tá? Então, gente, precisa ter um pouquinho de água aqui, bastante. Depois que o frango cozinhar, ele vai sobrar água aqui. E aí, essa água a gente vai colocar o trigo, um pouquinho. Essa massa só vai um pouquinho de trigo pra dar o ponto da massa da coxinha, entendeu? Então, gente, olha, vocês deixem tampada, tá? A panela para cozinhar. Tem que ser uma tampa que tem que sair o vapor, tá? Senão vai começar a borbulhar pro lado de fora aqui. Então, gente, enquanto o frango está aqui cozinhando, a gente vai aqui para a batata. Ela já está cozida. Olha, o ponto para você saber é esse daqui. Na hora que você enfiar o palito, ele entrar sem esforço, tá vendo? E cozinha com a casca mesmo, tá? Mas vamos lavar a casca antes, tá? A gente não vai pôr casca suja aí não, pelo amor de Deus. Se acontecer de você esquecer, né, e a batata cozinhar um pouquinho mais, não tem importância. Mas esse aqui é o ponto melhorzinho, né? Pra essa coxinha maravilhosa. Então agora a gente vai tirar a casca da batata toda, tá? Essa batata toda aqui. Tem 1 quilo de batata. Então, gente, na hora que começar a ferver, aí a gente acrescenta 2 caldinhos. A gente acrescenta 2 caldos de galinha, tá, gente? Opcional, se vocês não quiserem, não precisa, tá? Aqui nesse caso a gente vai colocar pra dar um gostinho assim a mais. Então, aí as batatas já estão aqui descascadas, 1 quilo de batata. E agora, ai, peraí, tem aqui. E agora a gente vai amassar as batatas, tá? Se vocês não tiver amassador, pode ser com garfo mesmo. Então a gente vai amassar aqui as batatas, tá bom? Então, gente, agora a gente vai retirar o frango que ele já cozinhou. Ó, tá vendo? Olha, a gente retirou tudo, ficou só lá o caldo aqui e o frango tá todo aqui. Gente, de caldo deu 620 ml de caldo que sobrou, somando com os resíduos de cebola que tem ali, tá? E a farinha de trigo vamos colocando e mexendo. A gente acrescentamos 310 gramas de farinha de trigo. Então, quando despregar da panela, você desliga o fogo, aí só mexe mais um pouco, que ela já tá boa. E aí a gente despeja aqui junto com a batata já amassada. Acrescenta aqui. E acresce mistura aqui na mesma vasilha. Que a gente vai agora misturar a batata amassada com o trigo. Vamos para esfriar, né, gente? A gente não vai conseguir meter a mão aí. Enquanto esfria, a gente já vai desfiando o frango aqui. Vamos misturar, gente, agora é mão na massa. Vamos misturar bem para integrar aqui a massa de trigo com a batata cozida, né, amassada. Fica tudo integrado, bem homogêneo. Então vamos misturando aqui. Tá tudo misturado, aí agora minha sogra tá mostrando pra vocês que essa massa ela é tão boa, olha, que ela não gruda na mão, vocês estão vendo, ó? Não gruda de jeito nenhum, não precisa passar óleo, nada. Com a mão purazinha você já vai. Não precisa mais acrescentar sal, porque a gente acrescentou naquele caldo, né? Então já tá tudo no ponto aqui. Se você achar que precisa acrescentar mais sal, aí você joga um pouquinho aqui e mistura de novo na massa, né? Mas se fizer aquela medida que a gente passou certinho, não vai necessitar não. Bom, gente, se fosse eu ia pegar esse frango, enfiar no liquidificador e triturar. Se fosse a Vanessa, a mana, ela ia bater na panela de pressão, chacoalhar para desfiar. Mas a receita é da Dona Lúcia, minha sogra e mãe da Vanessa.
Então, é desfiado à moda antiga, assim, aquela paciência que vocês sabem, que é pra ficar... E vou falar pra vocês, dá diferença na hora de comer, gente, de verdade. Esse negócio que não dá, dá sim. Entendeu? Então, vamos lá desfiar a moda antiga, que é o certo. Tá bom? Na mãozinha. Assim. Na mãozinha, com vontade, ó, que beleza. Então, depois que tiver tudo desfiado, eu volto. Agora a gente vai dar uma segunda refogada na carne, no frango, que diga, já tá desfiado. A gente vai colocar um fio de óleo. Agora a gente vai acrescentar a cebola picada com alho. Ó, gente, eu não arei a panela, tá? Eu não gosto, não tenho paciência, mas ela está limpa. Quem é das minhas aí? Esse negócio de carinha do panela é uma sofrência, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, quando começa a soltar o cheirinho, olha, antes de ficar douradinho, já tá bom. Aí agora a gente vai acrescentar o frango desfiado aqui. Vamos acrescentar o frango desfiado. Agora a gente vai acrescentar extrato de tomate, molho de tomate, não sei como é que vocês chamam. Assim. Três colheres de sopa. Depois de colocar o molho de tomate. Coloca o cheiro verde. Aí a gente vai acrescentar agora o cheiro verde. Tá, a gosto, tá, gente? Então, gente, antes de fazer o ponto da coxinha, a gente dá mais uma amassada nela. Tá vendo? O formato, faz uma bolinha assim. Aí coloca o recheio. Assim. Faz o tamanho que vocês preferirem, tá? Esse aqui já é o tamanho padrão aqui que a minha sogra sempre faz. Ó, fecha assim, como se fosse fazer um croquete. Aí vai... Depois vai enfiando a palma da mão para fazer o formato. Agora, se você não consegue fazer o formato da coxinha, faz uma bolinha. Importante faz uma bolinha e puxa o biquinho. Aqui já é o formato, ó. Assim, aí fecha no... Pronto. Então, primeira coxinha já saindo. Vou mostrar pra vocês, essa farinha de rosca, ela é muito comum aqui. Tá vendo que ela é grossa? Então, a gente, no caso, bate no liquidificador aos pouquinhos. Assim, ó, no liquidificador aos pouquinhos pra deixar ela bem fininha. Quem tá no Brasil tem bastante opção de farinha de rosca fina, né? Aqui já não tem tanta, então a gente bate. Gente, depois de batida, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então é essa textura que a gente quer, farinha de rosca fina, tá? Então, gente, pra coxinha ficar assim, olha, enfarinhadinha, bonitinha, a gente vai fazer como? A gente vai pegar a coxinha e vai molhar na água filtrada, pode ser leite ou ovo, mas a gente aqui gosta de fazer na água, não é economia, é que gosta mesmo. Né, mana? E aí a gente joga pra cá, pra farinha de rosca, assim, desse jeito. Só isso, né? E já tá pronto. Então, gente, a gente não usa o ovo porque ele espuma no óleo. E a minha sogra acha melhor assim. Ela faz há anos, igual ela fala, é uma receita milenar. E ela aprendeu com uma pessoa que aprendeu com outra, antiga, entendeu? Então, gente, tem que estar assim, borbulhando nesse tanto, que vocês estão vendo, no fogo alto, que é pra selar a coxinha. Depois que ela começar a ficar dourada, aí a gente abaixa um pouco o fogo. E aí não mexe nela em nada, deixa ela aí borbulhando, até você ver ela que tá douradinha. Então, gente, olha, a gente tá deixando assim, nesse tanto de douradinho, vocês estão vendo? Que beleza!